A Bíblia narrada pelo ancião irmão Isaías de Francisco Morato, da Comunidade Cristã no Brasil. Livro de Números, capítulo 4. E o Senhor falou para Moisés e Arão, dizendo: Moisés, Arão, fazei a soma dos filhos de Coate, dentro dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima. Até os 50 anos de idade. Será todo aquele que entrar neste serviço para fazer o trabalho na tenda da congregação. Este será o ministério dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e os seus filhos virão e tirarão o véu do tabernáculo, da tenda, e com ele cobrirão a arca do testemunho. Porão por cima uma coberta de peles de texugos. Sobre ele estenderão um pano, todo de cor azul, e colocarão também as varas. Também sobre a mesa da propiciação estenderão um pano de cor azul sobre ele. Porão os pratos e as colheres, também as taças e os jarros para libação. Também o pão contínuo todo dia estará sobre esta mesa. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim cor vermelha, e com a coberta de peles de texugo o cobrirão, e lhe colocarão os seus varais. Então tomarão um pano de cor azul e cobrirá o candelabro que ilumina, e as suas lâmpadas, também as suas espaviladoras e os seus apagadores, e todos os seus vasos de azeite. Tudo isto fará o que servir. Envolverão a ele todos os seus utensílios na coberta de pele de texugo, e colocarão sobre os varais. Sobre o altar de ouro estenderão um pano de cor azul, e com a coberta de peles de texugo e cobrirão e colocarão os seus varais. Também tomarão todos os utensílios do ministério, com que serve do santuário, e os colocarão em um pano azul, e os cobrirão com uma coberta de pele de texugo, e assim colocarão os varais. E tirarão as cinzas do altar, e por cima dele estenderão um pano de púrpura, e sobre ele colocarão todos os seus utensílios e os seus instrumentos com que o servem, e os seus braseiros, também os garfos
as pás, as bacias de todas as pertences do altar. E por cima dele estenderão uma coberta de peles de texugo e lhe colocarão os seus varais. Havendo, pois, Arão e os seus filhos, ao partir do arraial, acabando de cobrir o santuário, e todos os utensílios e os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não poderão tocar, para que eles não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Porém, o cargo de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminária e os seus incensos aromáticos. De contínua oferta dos alimentos e também o azeite da unção, o cargo de todo o tabernáculo e de toda que nele há, um santuário e os seus utensílios. E falou o Senhor para Moisés e Arão todas essas coisas, dizendo: não deixareis extirpar a tribo das famílias dos coatitas do meio dos levitas. Mas isto lhe farei para que vivam e não morram. Quando se aproximarem das coisas santíssimas, Arão e seus filhos virão, e a cada um colocarão no seu ministério e no seu cargo. Porém, não entrarão a ver quando cobrir o santuário, para que eles não morram. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fazei também a soma dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias, da idade de 30 anos para cima até os 50 anos. Contará todo aquele que entrar e se ocupar no seu serviço, para executar o ministério na tenda da congregação. Este será o ministério das famílias dos gersonitas, no serviço do cargo. Levarão, pois, as cortinas do tabernáculo, da tenda da congregação, e as suas cobertas, e também a coberta de peles de texugos, que está por cima dele, e a cortina da porta da tenda da congregação. E as cortinas do pátio também levarão a cortina da porta do pátio, que está junto do tabernáculo e junto do altar, em redor dos seus utensílios e das suas cordas, e todos os instrumentos do seu ministério, como tudo o que diz a respeito a eles, para que sirvam. Todo o ministério dos filhos dos gersonitas, em todo o seu cargo, em todo o seu trabalho, será segundo o mandado de Arão e também de seus filhos. E designareis a responsabilidade do cargo. Este é o ministério das famílias dos filhos dos gersonistas, na tenda da congregação, e o seu ministério é guardar, será debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, sacerdote. Quando os filhos de Merari, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, os contarás.
Da idade de 30 anos para cima, até os 50 anos, contará todo aquele que entrar neste serviço para administrar o ministério da tenda da congregação. Estas, pois, será a responsabilidade do seu cargo, segundo todo o seu ministério na tenda da congregação, as tábuas do tabernáculo e os seus varais, e as suas colunas e as suas bases, como também as colunas do pátio em redor, e as bases, também as suas estacas e as suas cordas, com todos os seus instrumentos e com todos o seu ministério. E contareis os objetos que ficaram ao seu cargo, nome por nome. Este é o ministério das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu ministério na tenda da congregação, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, sacerdote. Moisés, pois Arão, os principais da congregação, e contaram os filhos de Coate, os coatitas, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima até os 50 anos, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação. Os que deles foram contados, pois segundo as suas famílias, foram 2.750 homens. Estes são os que foram contados das famílias de Coate, os coatitas, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram conforme o mandamento do Senhor pela mão de Moisés. Semelhantemente, os que foram contados dos filhos dos Gerson, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até 50 anos de idade, todo aquele que entrou neste serviço para ministrar na tenda da congregação. E os que deles foram contados segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, foram 2.630 homens. Estes são os contados da família de Gerson, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram conforme ao mandamento do Senhor. E os que foram contados da família dos Merari, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até 50 anos de idade, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação. Os que deles foram contados, segundo os seus familiares, eram 3.200 homens. Estes são os contados da família de Merari, os quais Moisés e Arão contaram conforme o mandamento do Senhor pela mão de Moisés. Todos os que deles foram contados, que foram contados por Moisés e Arão, os príncipes de Israel, dos levitas, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50 anos de idade,
todo aquele que entrava executava o ministério, ministrando a tenda da congregação. E o ministério dos cargos na tenda da congregação. Os que deles foram contados foram 8.580 homens, conforme o mandamento do Senhor pela mão de Moisés. Foram contados cada qual segundo o seu ministério, segundo o seu cargo, assim foram contados por ele, como o Senhor ordenara a Moisés. Fique atento até o próximo capítulo do livro de Números.